Queridos, vamos estudar as Escrituras. Você está disposto a estudar as Escrituras? Nós estamos numa série que começamos semana passada sobre o Espírito Santo. Semana passada falamos sobre o batismo com o Espírito Santo e conversamos sobre o que a Bíblia ensina sobre isso e o quanto que nós muitas vezes, por medo, por ensino errado, por algum tipo de má interpretação, a gente fica à parte, não é? Ou fica separado de verdades espirituais extremamente importantes. E um dos textos que nós lemos foi esse aqui, de Atos 1, 4 e 5, que diz assim: e comendo com eles, lembra que Jesus ressuscitou, Jesus está aqui, é o Jesus ressurreto. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Nós vimos na mensagem passada sobre os 3 batismos. O Espírito Santo nos batiza no corpo, Jesus nos batiza com o Espírito Santo e os discípulos batizam com água, porque a ordem é para os discípulos fazerem isso, levarem o Evangelho, fazerem discípulos e batizarem com água. Mas essa promessa que foi desenhada aqui pelo Senhor Jesus, lembra que Jesus ressurreto, vivo está, e ele está dizendo aos discípulos: olha, tem uma promessa, essa promessa vocês ouviram de mim. Então, que promessa é essa e como que a gente enxerga isso nas Escrituras e como que esse ensinamento sobre o Espírito Santo pode nos ajudar? Vamos orar primeiro? Obrigado, Pai, pela Tua palavra santa, maravilhosa. A Bíblia é a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática. Nós te adoramos por esta igreja, por esse tempo. Ó Deus, prepara o nosso coração durante a mensagem para a ceia do Senhor, que teremos logo após. Prepara o nosso coração para estarmos atentos ao Senhor, atentos à Tua voz. Ó Espírito Santo, fala com a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Qual é então essa promessa? Você tem vários textos, principalmente no Evangelho de João, quando o Senhor apresenta essa promessa. Muito obrigado. Essa promessa. Então vamos ver um por um. João 14, 16 e 17, Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus aqui está antes da crucificação. São os últimos discursos, vamos chamar assim, os últimos ensinamentos do Senhor antes da morte dele, da crucificação. Então ele apresenta para a gente esses princípios aqui no Evangelho de João de uma forma muito incrível, né? Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. A palavra Consolador, no grego, é a palavra parácletos ou paracletos, né? Que, na verdade, ela é um substantivo, mas é o verbo parakaleo, que é chamar, kaleo, chamar para junto de. Então, chamado para estar ao lado de alguém, para ajudar alguém, consolador, ajudador, intercessor, advogado. Vocês lembram daquele texto lá em 1 João capítulo 2? O João diz assim: filhinhos, escrevo para que não pecais, mas se alguém pecar, nós temos um advogado. Essa é a palavra parácletos também, é aquele que vai me ajudar, é aquele que vai me ajudar a me acertar com Deus. Então nós temos aqui algo incrível sobre esse texto, mas nós vamos ver isso em detalhes. Vamos continuar. Em João 14, 26, diz que o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Em João 15, 26, diz: quando, porém, vier o Consolador,
que eu enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Em João 16, 7 diz, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vô-lo enviarei. João 16, 8 a 11, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Vamos dar uma olhada então nesses textos. A nossa mensagem toda vai ser sobre esses textos, que nada mais são do que a promessa do Consolador. É a promessa que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, dizendo, olha, ele vem, assim que eu for, ele vem. E esse Consolador que vem, ele tem algumas características que são apresentadas aqui. Ele está falando, obviamente, do Espírito Santo. Em português é assim que escreve, viu, gente? Paráclito, essa palavra existe em português. Então vamos lá, o primeiro texto. Vamos ler juntos? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A primeira característica que ele apresenta aqui, que esse Espírito, o Espírito Santo, é o Espírito da verdade. Agora, olha que interessante, ele vos levará à verdade. Quem é que a Bíblia fala que é a verdade, né? Quem disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim? Jesus. O Espírito Santo sempre vai me levar a Jesus. Quanto mais eu estiver cheio do Espírito, mais eu vou falar de Cristo. Mais eu vou ter relacionamento com Cristo, relacionamento com o Senhor, com a salvação. A verdade, né? O Espírito da verdade, nele não existe absolutamente nada contrário à verdade. Por isso que eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia ensina para a gente algumas coisas muito práticas. Por exemplo, que a mentira, ela tem por pai ao diabo. Lembra que o Senhor Jesus disse, o diabo é o pai da mentira, né? Porque ele erra, ele é assassino, ele é bandido, ele é um monte de coisa ruim, né? Mas aí quando fala do Espírito Santo, diz o Espírito da verdade. O Espírito que me leva à verdade, que me apresenta a verdade. O Espírito que deixa tudo absolutamente como Deus quer, né? Como o Pai quer. O Espírito Santo nos leva a Jesus e a sua palavra, né? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Sabe de uma coisa? Quem nos ajuda a ler a Bíblia é o Espírito Santo. Você pode ver que tem pessoas, às vezes, muito cultas, que leem a Bíblia e não entendem, não compreendem. Elas entendem o português, entendem a gramática. Pode até entender o que está passando, mas não penetra no coração. Quem me leva a essa verdade é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem abre a minha mente, né? Por isso que é importante na nossa oração, antes de ler a Bíblia, a gente orar, Espírito Santo, abra a minha mente, eu quero ouvir a tua voz, eu quero entender o que o Senhor tem para mim, eu quero entender o que as Escrituras ensinam, porque o que as Escrituras ensinam são para nós a verdade de Deus. Amém? Ore sempre assim. Segundo, o Espírito Santo glorifica Jesus. Olha que interessante. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Ele me glorificará. Por isso que eu disse que o Espírito Santo é quem me ajuda a adorar a Deus, o próprio Pai. Lembra, nós estamos falando da Trindade. Por mais que a gente não compreenda o que significa um Deus em três pessoas, são três pessoas absolutamente divinas, porque é o mesmo Deus, mas são três pessoas. Eu preciso me relacionar com as três pessoas da Trindade. Jesus disse que você ora ao Pai em nome dele. Jesus disse que o Espírito Santo nos leva à verdade. O Espírito Santo glorifica Jesus. Quem me leva ao Espírito Santo é o Senhor Jesus. O Espírito Santo me batiza no corpo. Os três, as três pessoas da Trindade, elas se manifestam na vida da igreja. Por isso que a gente não pode ficar só de um lado, né? Existe uma igreja, que eu não preciso falar o nome, mas existe uma igreja aí no Brasil que só batiza em nome de Jesus, não batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por mais que a Bíblia diga isso.
É porque tem um versículo que diz que a gente deve ser batizado em nome de Jesus, que é lá em Atos. Mas está implícito dentro da ordem do Senhor Jesus. A ordem de Cristo foi batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é? A Trindade, ela existe na vida da igreja o tempo todo. Quando a gente for estudar sobre os dons espirituais, vocês vão perceber isso de uma forma incrível, como que a Trindade se manifesta na distribuição dos dons. Um outro aspecto, ele diz que o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por que o Espírito da verdade o mundo não pode receber, queridos? Por quê? Se vocês responderem assim para as pessoas que perguntarem, não vai dar certo. Por quê? Porque não entregaram a vida para Cristo, porque não iniciou um processo de vida com Cristo. Quando ele fala do mundo aqui, ele não está falando das pessoas, que eventualmente as pessoas não podem receber o Espírito Santo, aí você fala, então está perdido esse negócio aqui, para que eu vou evangelizar? Não, as pessoas não cristãs, as pessoas que não creem, não conhecem o Espírito Santo, certo ou não? Tem gente, até cristãos aí, que acham que o Espírito Santo é uma força, é uma energia, é um choque elétrico. Não, ele é Deus, tá certo? Agora, o Espírito Santo, olha que interessante, no Antigo Testamento, durante todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo estava presente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes no Antigo Testamento. A Trindade estava presente no Antigo Testamento. Não é? Você vê o Senhor dizendo assim, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. A gente chama isso de um conselho eterno. Você imagina o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando e dizendo assim, vamos criar o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Você vê o Espírito Santo pairando sobre as águas. Você vê Jesus, muitas vezes representado pela presença de Deus, ou falando com alguém, e você vê o Pai. Agora, o Espírito Santo, ele é bem representado no Antigo Testamento, porque, por exemplo, o sacerdote era ungido com óleo, o profeta era ungido com óleo, o rei era ungido com óleo, certo? O sacerdote, o profeta e o rei eram ungidos com óleo. E muitas vezes o que acontecia com essa unção é que a presença do Espírito vinha sobre a pessoa. Você tem Saul, por exemplo, que ele recebe o Espírito, quer dizer, o Espírito Santo vem sobre ele profetiza. Ele era um rei, ele não era profeta, mas ele profetiza. Mas o que acontece no Antigo Testamento diferente do Novo Testamento? No Novo Testamento, o Espírito Santo vem sobre nós e permanece em nós. No Antigo Testamento ele vinha sobre, mas não permanecia. O próprio salmista diz isso, né? Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Sabiam como é que era essa relação. Então, olha que Jesus disse, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis porque ele habita convosco e estará no futuro em vós. Que começou quando? No dia de Pentecostes. Né? Quando o Senhor... Então, o Senhor Jesus, os batiza com o Espírito Santo. Amém, igreja? Segundo texto, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Olha que interessante. São duas palavras, ele diz ensinar e lembrar. São essas duas palavras que você tem aí. A palavra ensinar, didasco, ela dá essa ideia, nós temos, né, didática, não temos em português? Didática. Dá a entender uma coisa, uma instrução bem definida, não é? O Espírito Santo, ele nos educa, o Espírito Santo nos instrui. É o Espírito Santo quem me ajuda a entender a Bíblia, que me leva à verdade, e é o Espírito Santo quem me ajuda a entender essa verdade e aprender essa verdade e a pôr essa verdade em prática. E ele também me faz lembrar, ele traz à minha lembrança a palavra. Eu quero enfatizar essas duas coisas aqui. Mateus 7, 28 e 29 diz, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Num outro texto diz, não como os mestres da lei. Isso significa que existe um ensinamento que é humano. Eu estou aqui ensinando a vocês, isso aqui é um ser humano ensinando outros seres humanos. Se o Espírito Santo não aplicar essa palavra que está sendo ministrada aqui ao seu coração para você entender, é um homem falando com outro homem, certo? Um ser humano falando com outro ser humano. Quando Jesus ensinava, a Bíblia diz, ele ensinava de um modo diferente. Ele ensinava como quem tem autoridade. Então, quando Deus fala, é diferente. Quando o ser humano fala,
fala daquilo que nós temos de compreensão. Tem muita coisa nas Escrituras que eu não entendo. Eu preciso estudar muito, né, para poder ter algum tipo de lógica e trazer para você algum tipo de ensinamento. Mas quando o Espírito Santo ensina, há uma autoridade divina nessa palavra. Já aconteceu comigo muitas e muitas vezes das pessoas dizerem assim, depois do culto, ou numa outra semana, diz assim: pastor, aquela mensagem, olha, entrou profundo dentro do meu coração. Principalmente aquela hora que o senhor disse isso. Eu fiquei pensando assim, mas eu não falei isso. Pelo menos eu não me lembro de ter falado. O Espírito Santo, ele vai aplicando a palavra ao seu coração, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua compreensão, de acordo com a sua experiência. E aí entra um ponto muito importante. O que é? Ele me faz lembrar. Lucas 22, 61 e 62, então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Lembra quando Pedro tentou seguir Jesus ali, quando Jesus foi preso? E Pedro, quando Jesus fixou os olhos em Pedro, Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Então aqui tem um segredo, queridos. Você não lembra o que você nunca leu. Você não lembra o que você nunca aprendeu. Você não lembra o que você não lê na palavra, não ouviu da palavra de Deus. Você não lembra. Então não vem me dizer aqui que o pastor agora ensinou que o Espírito Santo vai me ensinar tudo. Eu não preciso mais nem ler a Bíblia. É só fechar o olho igual aquelas gravações, né, que você fica ouvindo quando está dormindo. Né? Osmose, vai entrar por osmose. Não. Ele me lembra o que ele falou, e o que ele falou está nas Escrituras. E se está nas Escrituras e eu não leio as Escrituras, eu vou lembrar do quê? Não vai lembrar de nada, vai lembrar de novela, né? De série. Eu lembro um dia que aquele coreano falou para a menina. Vai lembrar dos doramas da vida. Por isso que é importante você gastar tempo com as Escrituras. Eu me lembro, na minha conversão foi em 76. Ainda era um período muito complicado do mundo, em termos de Guerra Fria e tudo. Mas antes disso, o que aconteceu foi que, e naquela época também, você tinha aquela muro de ferro, né? Tinha a União Soviética, não é? Lembra? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E eles prendiam os cristãos, e prendiam os pastores, prendiam os missionários. E eu li alguns livros, Torturado por Amor a Cristo, Torturado por Sua Fé, O Contrabandista de Deus, vários livros que mostravam essa realidade. E eu me lembro que me chamava muito a atenção o fato de que aqueles presos, que eram irmãos em Cristo, eles diziam: eu não podia ter a Bíblia escrita, eu não podia levar a Bíblia para dentro da cela, porque eu tinha sido preso por causa disso. E disse: eu me alimentava do que eu tinha lido, e o Espírito Santo me fazia lembrar. Estão entendendo, queridos? Agora você imagina, você vai só com dorama para a cadeia. Você vai ficar pedindo sushi, lamen e comendo, fazendo barulho. Tirando a brincadeira de lado, vamos para a parte número 3. João 15, 26 diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Olha só. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Essa palavra é muito interessante porque ela me faz pensar o que significa esse testemunho. Ele confirma a verdade de Jesus. O Espírito Santo confirma. Sabe aquela convicção que você tem, e não é uma convicção na lógica humana? É aquela convicção, você leu a Bíblia, você leu que Jesus morreu na cruz e você entendeu, aquilo entrou dentro de você de uma forma incrível. É o Espírito Santo quem faz isso. Ele me dá testemunho da presença de Jesus e ele me capacita a ser uma testemunha de Cristo. Quando eu vou conversar com uma pessoa, ou eu vou pregar o Evangelho, eu vou evangelizar uma pessoa, não importa. Quando eu vou conversar com alguém, eu sempre peço a Deus que o Espírito Santo abra a mente da pessoa, para que ela entenda o testemunho, aquilo que eu vou dizer. Sempre peço. Porque eu sei que as minhas palavras, elas não têm poder. As palavras de Jesus têm poder. A Bíblia tem poder. Eu tenho um cunhado casado com a minha irmã, mais velha, que ele não tinha Deus, não tinha nada na vida, tinha até algumas práticas muito, muito ruins. E ele um dia encontrou um pedaço de um folheto na rua. Folheto. Esse folhetinho que entregavam antigamente, né? Encontrou um pedaço. E naquele pedaço de folheto tinha um endereço. Olha, se você quiser um curso bíblico, escreva para... Ele escreveu, ele fez o curso, ele se converteu. É crente até hoje.
É um dos caras que mais leem livros cristãos que eu conheço. Ama o Senhor. Não é incrível isso? Como é que um pedaço de versículo... Teve alguém que contou uma vez que uma pessoa estava na cadeia e tinha um outro preso que ficava falando de Jesus, mas eu acho que de uma forma assim meio jocosa, porque não tinha se convertido. Mas ele conhecia as Escrituras. Aliás, na cadeia tem muita gente que veio da igreja, né? Porque não é convertido, é filho de crente, é neto de crente, né? E a pessoa ficava falando e o outro se converteu, ouvindo aquilo. Então, quem que abre o nosso coração? Quem que faz... Quem que dá testemunho da presença de Cristo, da veracidade das Escrituras? É o Senhor Espírito Santo. João 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, Jesus está falando que ele haveria de morrer e subir ao céu. Ele disse, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Lembra que quem que batiza com o Espírito Santo é Jesus. É Jesus quem faz isso. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Então, qual é a necessidade que a gente tem aqui sobre a vinda do Espírito Santo? Com a vinda do Espírito Santo, a presença de Deus se torna universal e acessível a todos os discípulos de Jesus em todo lugar. Por quê? Porque até então, o que Jesus estava dizendo? Gente, eu estou aqui com vocês presencialmente, mas eu estou a caminho da cruz. E quando eu for e morrer e ressuscitar, então o Espírito Santo é que vai estar com vocês para sempre, em todos os lugares. Jesus mandou que os discípulos fossem para todos os lugares. Lembra? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulos de todas as nações. Pantata etne. Né? Todas as etnias. Façam discípulos de todas as etnias. Levem esse evangelho. Como é que eles vão sair dali de Jerusalém? Com o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, não saiam da cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. E aí o texto bíblico diz que ele nos convence do pecado. Jesus diz, porque não creem em mim. Qual é a maior barreira para as pessoas não entregarem suas vidas a Cristo? É uma pergunta, não sei se vocês perceberam. É incredulidade. A incredulidade. Quem é que dá testemunho de Cristo? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo teria que vir para convencer as pessoas dessa necessidade. A necessidade de entregar a vida para Cristo. Por que quando você fala para alguém assim, olha, é importante você receber a Cristo na sua vida, a pessoa diz, mas para quê? Ou senão a pessoa diz assim, outro dia, isso aconteceu aqui, eu estava até pensando sobre isso. Isso aconteceu aqui, nesse ambiente aqui. Aqui. Foi numa garagem ali. Na garagem não, no estacionamento. E uma pessoa, eu falei assim, você já entregou sua vida a Cristo? A pessoa, já, isso. Daí, nossa, desde sempre. Quando a pessoa diz desde sempre, eu já sei que tem alguma coisa estranha. Por que desde sempre? Bom, tudo bem. Eu falei, então, mas como é que é a sua vida? Como é que é a sua fé? Etc. e tal. E tal. Ela foi falando. Aí eu falei assim, mas e o que você fez? Né? Porque eu sabia de onde vinha. O que você faz ou fez com a questão do culto a Maria? Ela diz, não, eu continuo adorando isso. Né? Maria, mãe de Jesus, é muito importante. Tenta explicar. Eu tentei, a pessoa nunca mais voltou. Mas eu não posso também ficar calado, eu tenho que explicar o que as Escrituras ensinam. Agora, o Espírito Santo é que convence a pessoa. É o Espírito Santo quem diz, olha, Maria foi bem-aventurada, uma mulher maravilhosa. Quem não honraria uma mulher como essa? E nós honramos Maria, mas não falamos com ela, não oramos a ela. Ela não é Deus, ela não morreu na cruz por nós, ela não ressuscitou. E quando falam que ela subiu ao céu, isso daí foi um sonho que um papa teve, não está na Bíblia, certo? Então, quem é que convence as pessoas da necessidade de se entregarem a Cristo? Na necessidade do coração humano endurecido e cego ser aberto? É o Espírito Santo, glória a Jesus. Por isso que eu falei para vocês, toda vez que eu falo com alguém, eu oro, Senhor, fala com essa pessoa. Porque se o Senhor não falar, não adianta o que eu vou falar. Às vezes o que a gente fala, às vezes chega a ser ofensivo para as pessoas. Segundo, o Espírito Santo convence da justiça. E Jesus diz, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Mas o que é isso? Qual a ligação? Eu vou para o Pai e a justiça. A justiça, basicamente, é a vontade de Deus. E a justiça, ela é
aquilo que precisa ser realizado por Cristo. Por exemplo, quando Jesus chegou no Rio Jordão, quando João Batista estava pregando e batizando, Jesus chegou lá para ser batizado, lembra? E aí, quando Jesus chega, João diz assim, mas eu preciso ser batizado por ti, e não batizar o Senhor. Ele diz, que se cumpra toda a justiça. A vontade de Deus precisa ser cumprida. Aquilo que Deus estabeleceu precisa ser cumprido. Quando Cristo diz, eu vou para o Pai, significa o quê? Que Ele vai terminar a obra que Ele veio realizar. E a obra só terminaria com a crucificação e ressurreição. Então, quando Ele diz, eu vou para o Pai, vocês têm que entender que a justiça não é a sua justiça própria. Não é aquilo que você faz, mas é aquilo que Cristo fez por você. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. E ele vai convencer o mundo do juízo. E Jesus disse, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ele diz, Satanás já está julgado e o julgamento será iminente para todo mundo. A diferença de justiça e juízo. Justiça é a base do julgamento. Juízo é o julgamento. E o Senhor está dizendo, eu vou convencer, o Espírito Santo vai convencer o mundo a respeito disso. Colossenses 2, 14 e 15. Lê comigo. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Cristo na cruz expôs a maldade toda para ser destruída. Na cruz. Por isso que o diabo não queria que Jesus fosse à cruz. Né? Você lembra o chamado proto-evangelho? Proto-evangelho é o evangelho lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento nós temos em Gênesis 3,15, quando o Senhor falou com a serpente, ele disse assim, olha, o descendente da mulher, falando para a serpente, o descendente da mulher ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Lembra disso? O descendente, não é descendentes, não está falando de nós, está falando de Jesus. O descendente da mulher pisa na cabeça da serpente. E o Senhor Jesus diz, a Bíblia diz assim, ele vai morder o teu calcanhar. Sabe por que ele vai morder o calcanhar? Porque está no chão, né? Mas o Senhor levantou o pé e puf, em cima da cabeça da serpente. Por isso que o diabo não queria que Jesus fosse à cruz. Por isso que o diabo tentou Jesus. Por isso que teve uma série de lutas. Por isso que o Senhor Jesus orava muito, por isso que o Senhor Jesus sofreu demais no jardim do Getsêmani. A Bíblia diz que ele gemeu e suou grandes gotas de sangue, porque ele sabia o que significava a cruz. Ele não estava simplesmente sendo levado à morte no sentido literal da palavra. Eu vou morrer, vão me crucificar, vai doer. Não, ele sabia o que significava isso. Diz o texto bíblico que ele despojou os principados e as potestades, o diabo foi julgado. Satanás foi julgado e condenado, bendito seja o nome do Senhor. Uma vez uma pessoa que frequentava uma igreja onde eu era pastor, ele disse assim para mim, pastor, esses dias eu estava lendo a Bíblia, me deu um dó tão grande. Eu falei, de quem? Do diabo. Eu falei, por quê? Não, coitadinho, né? Tá difícil, né, o negócio. Mas não é uma questão de você ter dó ou não ter dó. É um anjo que caiu e que foi julgado e condenado, ponto. Por quê? Porque Deus estabeleceu assim. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, no tempo que nós estamos vivendo, onde os filhos brigam com os pais, respondem mal, são rebeldes, não querem obedecer de forma alguma, você leva o evangelho e diz que Deus é soberano, a pessoa diz, não é possível. Tem que ter um jeitinho. Não tem jeitinho. Quando Deus estabelece alguma coisa, é a ordem dele, a vontade dele, porque ele é Deus e você não é. Não sei se você sabe disso. Já chegaram a essa conclusão, que nós somos apenas seres humanos? Não. 1 Coríntios 15, gosto desse texto. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Você persevera nisso? Essa pergunta aqui é para você e para mim. Você persevera nesse evangelho? Sim ou não? Persevera mesmo? Ok. Verso 2. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Você lembra quando Jesus contou a parábola da semeadura, das sementes lá? Diz, eis que o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho. Lembra?
E os pássaros vieram. Quando perguntaram para Jesus o que era isso, ele disse, é porque são aqueles que ouvem a palavra e logo vem o diabo e tira do coração aquela palavra. Quantas pessoas você conhece que um dia ouviram a palavra da salvação, um dia tomaram a decisão, mas não perseveraram, abandonaram no meio do caminho. Essa é a diferença, queridos, entre frequentar a igreja ou tomar uma decisão lógica, humana, que seja, sentimental, emocional, contra o princípio do novo nascimento. O novo nascimento é uma obra do Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo, que me leva a esse evangelho que salva. O Espírito Santo me leva a essa verdade, o Espírito Santo me convence, o Espírito Santo me faz andar nessa verdade, né? O Espírito Santo me batiza no corpo, e aí eu obedeço ao Senhor e sou batizado nas águas, e sou batizado com o Espírito Santo por Jesus, e aí eu consigo andar. Aí eu consigo andar, senão é difícil. Na continuação, versos 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Pastor, por que você está lendo esses textos? Você estava falando do Espírito Santo. Primeiro, porque tudo está conectado. E segundo, porque eu quero que você seja levado agora à ceia do Senhor.